Oi, eu sou Thiago Teixeira. Oi, eu sou o Thales Ribeiro e hoje você está no canal Pentecast, um espaço que foi criado para você ser fortalecido, inspirado na fé e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor através de conversas simples e dinâmicas aqui. Hoje vamos ter uma convidada que é mãe, é filha, é esposa e é muito dedicada à obra do Senhor. Nunca vi alguém gostar tanto de subir ao monte e buscar o Senhor como essa convidada de hoje gosta. Se eu tivesse que dar uma qualidade para ela, seria dedicação. E se eu tivesse que dar um defeito, talvez seria insegurança, porque ela não consegue chegar o tamanho do potencial que ela tem fazendo a obra do Senhor. E a jovem de hoje, que vai estar aqui com a gente, comigo e com o Thales, falando sobre um pouco da sua vida espiritual, é a jovem Beatriz. Pode vir, Beatriz? Maravilhosa, seja bem-vinda, Bia. Obrigada. Tá nervosa? Sim, Obrigado, Dela, baixíssimo. Obrigada, eu tô nervosa. sim, Seja bem-vinda, demais. fica à vontade. Obrigada. Paz A perturbada. paz. Tudo bom? Tudo bom? Ei, nervosinha, um pouquinho, né? Bastante, Não, né? um pouquinho só. Você falou no monte quinta-feira que tu tava ansiando por esse Thales- momento. O Caramba! Thales nem faz perguntas difíceis, super Não, fáceis e práticas imagina. de responder. Não, mas é uma honra ter você aqui. Queria trazer todo mundo dos bastidores, só que o pessoal corre. A única que foi corajosa até agora foi você. Mais ou menos. Mais ou menos? É isso. Mas vai fluir. E sobre a tua vida, porque a gente conhece um pouco, né? Mas eu queria saber como foi o seu encontro com Jesus. Meu encontro com Jesus foi através do meu pai, porque através do meu pai ir para a igreja eu também fui. De lá eu conheci um novo ar. Eu me senti feliz, porque eu estava num momento muito difícil, muito entristecida. Então eu me encontrei ali com o Senhor, na casa do Senhor mesmo. Eu tive esse encontro lá, porque eu não ia para a igreja. Então eu tive um encontro com Deus mesmo. Eu me senti feliz na casa de Feliz. Deus. Sentiu que era o seu lugar, né? É, porque é onde eu nunca imaginava estar. E tu tem algumas... Quando você veio, foi muito difícil a adaptação ou foi um pouco mais fácil? Porque tem gente que vem para a presença do Senhor, mas ainda sente muito esse baque da saída para poder criar uma nova rotina. Para tu foi algo que foi mais natural largar ou teve um pouco mais de dificuldade? Ah, tive bastante dificuldade, porque eu vinha do mundo. Eu nunca tinha conhecido o Evangelho, nunca mesmo. Então, para mim foi difícil. Que tinha as práticas do mundo, né? Eu bebia, eu saía muito e eu era do espiritismo. Então, para mim foi Um processo bem difícil, né? difícil. Mas você se considera um processo lento ou rápido? O seu processo Eu assim, me de considerei libertação? um processo lento, porque eu achava assim, ninguém está me vendo, o Senhor não está me vendo, o que eu faço aqui? O que eu estou fazendo aqui? Muitas das vezes eu me perguntei o que eu estava fazendo ali na casa do Senhor. É mesmo? Sabe? Eu acho que às vezes tem um pouco de dificuldade para poder a gente realmente se encontrar, porque são várias áreas, né? E eu acho que um pouco da insegurança que a gente tem faz a gente ver bloqueios aonde Deus já quer nos usar, já quer fazer com as nossas vidas. Eu tiro até pela minha vida mesmo, que para eu começar a pregar, por mais que tenha sido rápido, foi me entregue, eu acho que 3 anos antes de eu me converter, que eu seria um pregador da palavra. E quando eu já vim sabendo o que eu tinha que fazer. Mas para poder fazer era muito difícil. E a insegurança de muitas vezes eu falar que não pregaria mais, que eu não subiria mais para poder estar ministrando a palavra do Senhor. Só que eu acho que esse negócio da gente se perder não é nem por conta da gente não saber o nosso lugar. Às vezes a gente sabe. Só que a gente coloca essas barreiras para poder estar fazendo aquilo que o Senhor quer. Só que depois da conversão, tu acha que mudou muita coisa na Beatriz? Mudou muita coisa na Beatriz. Então, eu criei maturidade, porque eu era muito matura, eu era, tanto faz, não vou e pronto, e acabou. E o Senhor foi me ensinando a ter maturidade, a saber esperar no Senhor, a saber também receber o não, porque para mim era muito difícil receber o não. Foi bem difícil e mudou bastante coisa em mim. Muitas das vezes eu encontrei uma tia minha e minha tia falou, a Bia é outra pessoa. Ela falou, eu fiquei muito feliz de ver a Bia perante a presença do Senhor, porque ela mudou totalmente. E eu acho isso maneiro porque uma vez eu escutei de uma igreja que eu fui ajudar
que aí o pastor virou para mim e falou: Thales, o teu testemunho ele só é válido quando outra pessoa conta sobre ele. Porque quando a gente fala da gente mesmo, pode até ser uma verdade. Só que é a gente que está falando. E talvez seja uma autopromoção para alguém poder nos enxergar como alguma coisa. Só que quando outra pessoa olha e fala: pô, o Tiago, ele interpreta muito bem. Ele é dedicado naquilo que faz. A Bia se tornou mesmo uma mulher de oração. E eu acho que unção de Deus que recai sobre as nossas vidas, ela não é algo que a gente precisa estar falando. Os outros têm que ver. É igual o fruto do Espírito nas nossas vidas. A gente não precisa falar que tem. Ele só é gerado. E isso é uma coisa boa de se ouvir. É muito bom, né? Você tá num lugar e a pessoa às vezes vai falar um palavrão e olha pra você, desculpa, você que tu não gosta. Você se sente até bem, né? Porque percebe que você tá diferente ali. Verdade. Mesmo tá num lugar que não é meio que seu ali. É muito bom. Esse jeito, inclusive, eu tava num lugar, aí a pessoa falou assim: nossa, você tem um brilho diferente. Eu falei: é o sol ali atrás. Não era, mas eu fiquei feliz de ouvir isso, porque mostra que a gente tá sendo, de fato, de alguma forma, o sal da terra e a luz do mundo, que é o que a gente tem que ser. Entendeu? Verdade, Isso é uma muito bom. vez aconteceu isso comigo, eu estava no calçadão de Nilópolis, aí esse pessoal que trabalha ali, ele: posso falar com você? Eu falei assim: tô atrasada. Ele falou assim: você é cristã? Eu falei assim: sou. Ele falou assim: tem um brilho do Espírito Santo em você, dá pra perceber que você é cristã. Eu fiquei feliz em ouvir isso, sabe? Porque eu não me enxergava assim, não via, mas como o Thales falou, as pessoas de fora enxergam melhor do que a gente. E aí volta aquele assunto da insegurança. Acho que a insegurança nos faz ter esse Isso. bloqueio de enxergar a nossa potência nas mãos de É Deus. verdade. É importante mesmo, porque a gente alcançar o nível espiritual, ele é muito gradativo, né? A gente vai de pouquinho em pouquinho, é uma caminhada que a gente não precisa estar forçando ela, porque para mim foi rápido, pô, show de bola. Mas para algumas pessoas é um pouco mais lento. E por ser mais lento, tem gente que olha para se comparar a outras pessoas. Então, se a gente juntar isso com a insegurança, é aí mesmo que a gente não faz. Que a gente Verdade. para de vez. Então, tipo, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é Eclesiastes 3, que fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E além de ter um tempo determinado para todas as coisas, a gente não pode avançar o tempo, porque a gente só prega esse versículo avançando o tempo, que vai chegar o tempo, que vai chegar o tempo. Só que esse versículo também ele pode ser usado para o tempo que já passou e a gente está travando, sabe? Porque se o tempo chegou e o tempo é hoje que a gente tem que começar. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo, qual é o tempo? Às vezes é hoje. Verdade. E mas para quem está escutando, para quem está aqui nos acompanhando também de perto, se o teu tempo chegou, exerça da maneira que Deus quer que você exerça. E não perca tempo, porque cada tempo perdido ele é cobrado das nossas mãos. Verdade. E a insegurança também faz a gente perder o nosso tempo, né? A gente, como você falou, chegou o nosso tempo, mas a insegurança nos faz ficar travado, nos faz a gente, muitas das vezes, a gente se prepara tanto para fazer aquilo com excelência e a nossa insegurança, nosso medo, nos permite fazer nem metade daquilo que a gente se preparou. É verdade. Isso, porque tava nervosa, hein? Falando aberto de Deus ali, Luiz. Qual versículo da Bíblia que tu gosta, mais te marcou? Versículo que eu gosto, eu vi um aqui. Tempo na tela? Eu vi que é lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É que primeiro a gente tem que buscar o Senhor, não esperando algo em troca. Primeiro a gente tem que buscar o Senhor e por buscar, e daí o Senhor acrescenta as coisas sobre a nossa vida. Não que a gente tem que fazer e sem uma moeda de troca, não. Primeiro a gente tem que buscar o reino do céu e as demais coisas o Senhor nos acrescenta. E isso é muito importante, até porque a gente acha que o nosso trabalho no Senhor ele é em vão. Muitas das vezes a gente está com a mão na obra e esquece, Eclesiastes 3, que há um tempo determinado. Que às vezes a gente entra tão focado no nosso eu que a gente não consegue buscar a Deus da forma que ele tem que ser buscada. É igual o nível de adoração. Às vezes a gente acha que a adoração é louvor dentro do tempo, mas a adoração verdadeira é toda a vida que a gente leva para o Senhor. Então, se o que a gente faz, adora o nome do Senhor, realmente tá engrandecendo o nome dele. E acho que buscar o Senhor vai muito além das nossas perspectivas de trabalho dentro do templo. Porque às vezes a gente só deixa para buscar o Senhor aqui, só deixa para orar aqui, só deixa para ler a Bíblia aqui, só deixa para jejuar quando a gente vem para culto. Só que buscar a Deus tá acima de todas as coisas, tá acima de todas as dinâmicas que a gente pode ter. E acho que uma forma também de buscar a Deus é quando a gente renuncia.
Porque quando a gente renuncia, a gente fala, a minha vida é tua, assim. Então, Verdade. aqui nesse momento eu tô te buscando. Eu Acho que é uma das muito partes mais importante. difíceis, né? Renunciar, né? Das partes, não, acho que Acho que é a parte. Verdade. Porque uma vez eu escutei de um pastor e eu falei, cara, mudou o sentido. Porque muitas das vezes a gente fala que o pecado, ele é bom. E é por isso que a gente tem prazer em pecar. Só que aí esse pastor falando, a gente nessa roda de conversa, ele falou, o pecado não é bom. Porque se o pecado fosse bom, te levava ao céu. O pecado, ele é prazeroso, por isso que ele segura a tua carne. Verdade. E tipo assim, isso abriu o leque na minha mente. Porque realmente o pecado, ele não é bom. Porque tudo que é bom vem do Senhor. Verdade. E tudo que vem do Senhor vem para poder trazer paz, vem para poder trazer ânimo, vem para trazer alegria e leva, consequentemente, ao céu. Só que o pecado, ele é tão prazeroso, que a gente fica entrelaçado ali para sair é difícil. Verdade. Até porque a nossa carne só quer, Só que é aquilo. Verdade. para matar ela é muito difícil. Pô, Não pegue, galera. Existe pecado. Pro seu bem. Bia, e um personagem da Bíblia? um personagem da Bíblia. E não vai falar Pedro, porque você e a Alice estão no mesmo barco. Olha, um personagem da Bíblia. Um pouco Pedro. Um pouco pouquinho Pedro, dele. um pouquinho do Pedro. Todos Mas... nós entendemos o Pedro, né? Isso, todos nós entendemos. Mas um personagem da Bíblia. Ana. Eu falo de Ana porque Ana, mesmo as dificuldades dentro do lar dela, ela persistiu, ela orou ao Senhor. Ela fez um compromisso com o Senhor, ela e o Senhor. Que se o Senhor desse um filho varão a ela, ela entregaria ao Senhor. Porque muitas das vezes a gente sabe lidar com as coisas que acontecem fora. Mas quando acontece dentro da nossa casa, às vezes a gente quer explodir, a gente quer sair, a gente quer largar tudo. Porque dentro da nossa casa é o nosso convívio, né? E é mais difícil. E Ana perseverou. A Ana foi até que o Senhor ouviu o seu clamor. Eu gosto muito da passagem de Ana, porque a temática do problema que está acontecendo na casa de Ana não é um problema dela, é um problema do Senhor. É. Porque a Bíblia diz que o Senhor cerra a madre de Ana, para ela não gerar. E esse é o complicado, quando tu sabe que tu pode alguma coisa, mas o Senhor te travou de poder. Porque quando é uma perspectiva de, no mundo espiritual, Satanás que está pegando, tu sabe que se tu se posicionar e repreender ele, ele vai ter que sair, então aquilo vai ser teu. Quando é um problema teu, porque tem doenças que ela vem geracional, tua avó teve, teu pai ou tua mãe teve, tu basicamente às vezes vai ter porque os teus pais tiveram. Então começa a tu se precaver para não ter. Só que quando é o próprio Senhor que impede, eu acho mais difícil. É mais difícil, que é o Senhor que pode fazer por nós. E quando Ele estabelece algo, nossos olhos acham que vai ficar mais complicado. Mas a gente tem que perseverar que o Senhor sabe de tudo, né? Como você disse, há um tempo certo determinado para todas as coisas, né? E o Senhor sabe o tempo certo. Né? Ele soube o tempo certo de Ana gerar, de Ana ter o filho. O Senhor sabe todo o tempo certo, né? Nada passa do tempo do Senhor. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, o nosso tempo, porque a gente quer para ontem, né? A gente não espera o tempo do Senhor e não é assim. O Senhor trabalha de um jeito diferente, o tempo do Senhor é diferente. Uma coisa que eu acho muito bonita em você, Bia, assim, aproveitando pra poder elogiar, tanto na abertura eu falei, né, da dedicação. Tipo assim, só você sabe as lutas que você enfrenta na sua casa, né, que é algo mais pessoal seu, e mesmo assim você não faz com que essas lutas deixem de fazer com que você esteja presente na obra do Senhor. Você tá sempre aqui em todo culto que a gente faz, você tá aqui sempre apoiando. Então que você continue assim, perseverando, assim como Ana, você tem ela como uma inspiração e eu vejo isso em você também, sabe? Você continua persistindo. E aqui, eu creio que na hora certa Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém. E vai honrar o seu esforço. Porque Amém. Deus ele te conhece, ele sabe. Verdade. Deus ele sabe até onde a gente aguenta. A gente às Verdade. vezes acha que assim, não tá dando, Senhor, mas Deus ele sabe até onde a gente aguenta. É então, verdade. que Deus continue abençoando a sua vida. E eu queria só aproveitar pra falar isso, que eu admiro Amém. muito. Não, mas e isso eu acho muito importante, porque eu estava conversando com a Amanda e com a Júlia agora nos bastidores, e a gente estava falando sobre o cego que ele já nasce com a cegueira. E aí, num dado momento, vão perguntar para ele, quem pecou para ele nascer assim? Os pais ou a mãe dele? Perdão, ele ou os pais dele? E aí Jesus vai virar para ele e vai dizer, não foi nem ele e nem os pais, mas foi para a glória de Deus ser manifestada. E o Thiago estava te elogiando acerca dessa perseverança que tu tem, independente do que aconteça, de todo mundo que está nos assistindo, quem está aqui presente agora e quem vai assistir,
depois de que a prova, a luta, ela só vem para forjar o nosso caráter, só vem para fortalecer aquilo que a gente vai ser no futuro. Porque o que Deus permite a gente passar agora é só Ele lapidando para a gente se transformar naquilo que Ele quer que a gente seja. Ou seja, tem algo de Deus a ser revelado através de cada dor que a gente passa. Então que a gente fique com o Senhor e persevere, igual o Ana perseverou. Verdade. Bia, e eu queria que tu agora falasse qual foi uma experiência que tu teve nesse meio, depois de tu ter saído do Espiritismo, ter vindo para Cristo e agora com a tua caminhada, uma experiência que tu vivenciou com o Senhor. Uma experiência é o meu casamento. Teu casamento. Meu casamento, eu e meu marido brigava muito, 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 porque, como eu falei, eu nunca soube entender o não. E tinha que ser tudo do meu jeito, e se não era, a gente brigava mesmo, de cair no tapa, eu ia pra cima dele. E o Senhor me fez, como eu falei, uma nova pessoa. Eu escuto mais, eu evito brigas, entendeu? Eu agora eu uso a sabedoria que o Senhor está me dando sobre o meu casamento, sobre o meu lar. Meu lar agora eu posso falar que tem a paz do Senhor. Mas assim é bom, né? Porque mostra que realmente a gente está sendo transformado, moldado pela mão do Senhor. Porque, realmente, se a gente está na igreja, tem gente que está 15, 30, 40, 50 anos na igreja, mas não muda nada, continua a mesma pessoa, não gera nenhum tipo de fruto. E isso é muito importante. Mas numa linha mais voltada ao campo espiritual, tu já teve algum sonho que tu sonhou e aconteceu? Ou uma visão que o Senhor te deu? A maioria dos meus sonhos, quando o Senhor me dá, é ligado sempre com a minha filha, né? A minha filha Isabela. Eu tive um sonho que eu moro do lado da minha casa, eu moro no alto, e tem uma outra casa do lado que também é minha. Aí eu estava ali nessa varanda dessa casa, junto com a minha irmã, e passava uma mulher de preto, cabelo louro, passava. Eu falava assim, sai daí que eu já te vi. E ela vinha me enforcando, me botando pra fora, e eu tentando falar, repreendo em nome de Jesus, e não conseguia. Por fim eu consegui, ela sumiu. E no outro dia, minha filha, essa mulher apareceu para minha filha viu a mesma mulher, com vestido branco, com vestido preto, de cabelo louro, do mesmo jeito apareceu para ela, do mesmo jeito. E a maioria das minhas experiências espirituais é muito ligada com a minha filha. De ser, tipo... É porque a gente acha que não é... Uma coisa que a gente tem que quebrar em nosso meio é que às vezes a gente acha que Deus não usa as crianças, que Deus... E às vezes as crianças eram muito mais sensitivas do que a gente, que é mais velho um pouco. E isso é até bíblico, porque quando Jesus ele chega diante... Perdão, quando Maria e Isabel ela se encontram, a Bíblia vai dizer que João Batista, dentro do ventre, ele se manifesta. Mas, dentro do ventre já tem espiritualidade. É por isso que, hoje em dia, cristão que ele é a favor do aborto está errado. Porque não é só um feto, foi uma vida que o próprio Senhor gerou. É tanto que ele vai dizer para Jeremias que eu te formei dentro do ventre. Então, Deus já sabia aquilo que iria nascer. Deus já sabia tudo que aconteceria. E a espiritualidade de uma pessoa não começa depois que ela nasce. Às vezes a gente acha que uma pessoa nasceu, então Deus forma e cria um propósito para a vida dela. Não, o propósito já estava criado para a vida dela. Já estava criado. Deus só coloca a semente na barriga da mãe para que a mãe pudesse gerar. Até porque toda a nossa vida é criada para Ele. É para a glória do nome dEle, é por Ele. É para que o nome dEle seja glorificado. Ou seja, até as crianças. E eu acho que às vezes a criança até é muito mais usada. Vou contar uma experiência que eu tive. Às vezes eu estava num culto onde eu não estava me sentindo bem. Só que eu não sou desses de, tipo, ficar... entrar com cabisbaixo, que esse negócio... Porque tem muito falso profeta que só quer te ver mal para poder ir ali te entregar uma profecia. E aí eu estava, tipo, no culto normal, adorando, glorificando o nome do Senhor, e veio uma criança e me abraçou. E quando essa criança me abraçou, aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, receba o abraço do meu Espírito. Tipo assim, a criança talvez ela nem sabia porque ela estava aí, nem sabia que estava sendo usada por Deus. Só que Deus usou uma criança para poder me dar um abraço. E a gente menospreza as crianças dentro da casa do Senhor. As melhores coisas. Eu acho que toda vez que eu tô a gente às vezes fica com medo da salinha, né? Porque a salinha é muito... Mas toda vez que eu tô na salinha das crianças, eu acho que é o único lugar que eu, tipo assim, tenho certeza de que, assim, eu não quero sair. Tipo, sabe, quando tem vários cultos, que às vezes tem culto que eu chego aqui triste, eu subo na salinha das crianças, o amor que eles dão pros tios, tipo, esse domingo agora eu fui subir pra fazer uma gravação deles. Eles, Thiago, melhor tio, melhor tio. Isso, cara, renova minha esposa, eu fico pensando, eles são o futuro da igreja, sabe? Tipo, verdade. A gente tem que estar ali por eles.
E é justamente isso, às vezes a pessoa menospreza, justamente é só uma criança. Mas você viu quando as crianças ministraram aqui na igreja dança? Foi Tipo, você vê sim. o agir do Espírito Santo através delas. São pessoas Verdade. que estão ali, tipo assim, sensíveis ao toque do Espírito Santo, com uma pureza que só elas têm. Só porque elas não têm têm, pecado. não Tipo, tem. é uma pureza de criança. E acho incrível. É por isso que eu amo o Ministério Infantil. Eu acho É surreal, porque eles têm um coração muito puro, muito quebrantado, que eles mesmos, às vezes a gente briga com eles, daqui a 5 minutos eles estão como nada aconteceu. E a minha filha mesmo, ela, quando eu engravidei dela, eu era do espiritismo, eu levava ela junto comigo para as coisas, ela foi batizada na igreja católica e tudo isso, e mesmo assim, o Senhor já tinha separado ela desde o ventre, a Isabela. Já tinha separado ela. E a gente podia trazer a Isabela aqui. Vamos trazer a Isabela aqui? Vamos? Vamos? Vamos trazer? Gente, ela dança, ela canta, ela faz de tudo, Isabela, esperta. Então vem pra cá, Isabela. Você tem vergonha não, Isabela? Isabela dança, a gente é usada por Deus na dança, em tudo. Maravilhosa. Aplausos pra Isabela, gente. Que linda, Isabela! A carinha dela. A Isabela tá tímida. Não, fala pra caramba. E tu falou delas serem usadas e a dança que elas interpretaram aqui. A gente depois levou ela numa outra igreja, lembra? E a mesma glória que foi manifesta aqui foi manifesta em outro lugar. Pra, tipo, não foi o ambiente que fez a glória se manifestar, mas foi realmente a ida, a entrega das meninas. E é tanto que nesse dia que a gente saiu pra ir lá, teve até seta do maligno no nosso meio. Que é a filha da Lu. Tava muito bem, depois começou uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Caramba. E quando acontece isso, a gente glorifica o nome do Senhor, porque isso daí a gente bota a mão e repreende. Mas eu glorifiquei o nome do Senhor porque eu vi que se o inimigo se levantou é porque teria fruto no nosso meio, que Deus manifestaria. Então quando aconteceu eu falei, glória a Deus. Foi, até a minha irmã mesmo, no dia que elas se apresentaram aqui, a Jardelle chorou muito, muito, muito. E ela falou pra minha mãe que isso quebrantou o coração dela, portanto que ela aceitou Jesus. Ela chorou muito quando elas dançaram, muito mesmo. Isabela, viu? Já usa bichos pequenininha. Pastor, aleluia. Vai. Como você tá, Isa? Fala pra gente. Tá nervosa? Não precisa ficar nervosa, não. Eu acho que o som não vai sair dela. Vai, acho que sai. Vem cá perto da mãe. Bota o microfone nela, é melhor então. Aí, bota o microfone nela. Tá, Isabela, você fala pra calmar a cena das Fala crianças. mesmo. Fala muito. Isabela tem cara de ser igual a mãe. A mãe fala. Vamos desbloquear a Isabela aos pouquinhos. Isabela, tá, então fala um personagem da Bíblia que você gosta. De Quem que você leu? Alguma história da Bíblia na salinha que você gostou muito de ler. Foi aquela que a tia Lola cantou, da Ana. Da Ana? Ah, e vocês fizeram um monte de perguntas nesse dia que eu lembro. Os caras assim, Ana, por quê? Tia, por quê? Porque as crianças sabem por quê, né? Por quê? Querem saber tudo. E fala pra mim, o que você mais gosta de fazer aqui na igreja? O que eu mais gosto de fazer aqui na igreja? Eu acho que... Tudo, né, Isabela? De dançar, estar na salinha. O que eu mais gosto, eu acho que é dançar, porque não tem motivos. Porque você Só gosta, né? Só gosta. E você se sente confortável aqui na igreja? É um lugar que você se sente confortável e bem, né? Fala. Sim. Ô, Bia, agora uma pergunta pra você. Você, tipo assim, como mãe, qual é a sua maior dificuldade sendo mãe e aqui na igreja? Tipo assim, ensinar o caminho. Tipo assim, qual é a maior dificuldade pra você? Assim, ensinar o caminho que a criança deve andar. Porque o mundo de hoje, lá fora, apresenta muita coisa no celular, tudo isso. Então, a gente mostrar que o caminho do Senhor, o melhor caminho, é muito complicado. Mas, como ela mesma falou, aqui na igreja também tem coisas que são muito prazerosas. Tem melhor até que o mundo, porque no mundo são momentâneas, né? E do Senhor permanece. Tudo que o Senhor faz, permanece, né? E nos deixa mais feliz do que o mundo. A gente acha que, eu tô feliz no mundo. Não. Na presença do Senhor é muito melhor. Nos faz ficar muito melhor. E você falou algo no telefone que é muito importante de falar pra todo mundo que tá ali. Que eu sei que hoje o mundo é muito digital, mas cuidado com o que o filho de vocês andam vendo na internet. Verdade. Cuidado com esse negócio de tela, de celular, de tablet. A gente sabe que tem muitas coisas educativas, mas tem muitas coisas que levam pro mal. Então que todas as mães e pais possam ficar atentos, né? Verdade. Com as crianças no telefone, porque é muito perigoso, né? Muito. Isabela, a gente tem que saber o que a gente tá vendo ali na internet. Pega salgado, Isabela, que eu sei que você quer comer. Quer não?
Tá Criança não nervosa? quer comer Ela salgado, queria gente. comer, agora tá com vergonha. Agora tá com vergonha. Depois você come, vai ficar todinho pra você, tá bom? Isabela, você lembra de algum sonho assim ou algo assim espiritual que você teve Eu lembro um que eu tenho muito medo até hoje. até hoje? Você quer contar pra gente? Tá confortável pra contar? Pode contar então, a gente vai escutar. Conta. Pode. Começou quando você tava passando Começou, mal, né? é porque eu peguei pneumonia. Não, infecção urinária, Ah, né? foi, mas Aos nossos olhos era isso, né, filha? foi. A gente foi, eu levei. Ela começou tendo febre, bastante febre, eu levei ela ao médico normal. Levei 2 vezes seguida, passou antibiótico e nada. Aí a Isabela só emagrecia muito. Aí teve um certo dia que veio eu e minha irmã pra imersão. Aí o Thales entregou umas coisas pra gente, e com isso ele falou que o Senhor estava nos dando uma armadura pra lidar com o que estava vindo, mas era eu e minha irmã. E a gente costuma falar que meu pai, minha mãe e meu cunhado são os que mais oram lá em casa e tudo mais. E eles tinham saído pra uma visita. Aí ficou eu e minha irmã. Aí a Isabela dormiu na casa da minha mãe por uma volta de umas 7 horas. Aí eu peguei e falei assim, Isabela dormindo, vou lá chamar ela. E quando eu chamei ela, a Isabela tava muito quente, muito quente. Ela acordou, ai mãe, chorando. Eu falei assim, o que que houve? Ela tem uma galinha aqui no pé da minha cama. Eu falei assim, não tem, Isabela. Ela, eu tô vendo. Aí eu comecei a orar. Ela falou assim, aí levei ela pra sala. Aí ela falou assim, mãe, a galinha acabou de passar aqui se arrastando, sangrando. Aí a gente pensou que tinha acabado, né? Começamos a orar e eu fui levar ela pra tomar banho. Aí nisso, quando a gente chegou na porta, ela falou assim, mãe, acabou de descer um fogo aqui. Eu falei assim, o que houve, Isabela? Eu não vi. Ela falou assim, desceu. E a Isabela falou assim, eu tô ficando tonta. Eu tô ficando muito tonta pra desfalecer mesmo. Aí eu levei ela de volta pro sofá. Aí a minha irmã veio. Eu falei assim, Marcela, a Isabela tá se sentindo muito mal, muito mal. Ela falou que viu a galinha acabou de passar se arrastando, toda sangrando. Aí eu e minha irmã começamos a orar. A Isabela começou a se sentir muito mal, a fisionomia da Isabela começou a mudar. A Isabela começou a rir do nada. Aí a gente falava, Isabela, por que você tá rindo? Ela, eu não tô rindo. E ri olhando pra você, a cara dela começou a ficar seca, muito estranha. Aí ela falou assim, mãe, agora eu não tô enxergando nenhum de vocês. Eu falei assim, Isabela, a gente tá aqui. Eu e minha irmã começamos a orar, continuamos orando. Ela falou assim, mãe, acabou de aparecer um homem aqui na minha frente, todo de vermelho. Ele me levou pra uma sala, me botou numa cadeira. E em volta tá cheio de galinha. Ele tá falando que vai matar alguém da minha família agora. Agora, mãe, ele falou que vai matar. E a Isabela, eu não tô mentindo. Começou a chorar. Termina, filha, de contar. Tadinha, calma. Aí ela começou a chorar. Ela falou assim, mãe, tem um monte de galinha em volta de mim. Ele tá falando que vai me matar. Eu e minha irmã continuamos orando. Aí ela parecia que voltava. Aí quando a gente olhava pra ela, tava ela rindo de novo, olhando pra nossa cara, rindo, e a gente orando. Aí aparecia de novo, ela falou assim, mãe, ele apareceu aqui de novo, ele tá falando que vai me matar. Foi que levou ela pra uma sala, pôs ela no meio de uma cadeira, e uma cadeira vermelha, começou a falar pra ela, eu vou matar. Ela falou assim, não, ele falou assim, eu vou sim. Aí ela, muito custo, a gente orando, ela falou assim, mãe, ele sumiu, e agora apareceu a galinha aqui na minha frente. E a gente começou a orar. Aí ela falou assim, mãe, a galinha sumiu e agora o que apareceu aqui na minha frente foi uma serpente. Ela não falou cobra, ela falou uma serpente bem aqui na minha frente. E a gente começamos a orar. Aí, muito custo, a gente orando, eu e minha irmã, ela parecia que melhorou. Aí chegou minha mãe, meu pai, meu cunhado chegou. Aí ela começou a se sentir mal de novo. Ela falou assim, eu não tô enxergando ninguém. A gente orando, ela falou assim, agora meu tio que sumiu. Eu não tô vendo meu tio. Foi uma luta, uma guerra, e mesmo assim a gente orando. Aí, com muito custo, todos nós se juntamos, começamos a orar. Aí passou. No outro dia a Isabela já estava bem, a Isabela já estava comendo, a Isabela tinha passado a febre, tinha passado tudo. A Isabela já estava com ânimo de novo no rosto, né, filha? Já estava... Filha, agora... Difícil, né? Conta da menina que apareceu lá em casa pra mim. Eu fui dormir lá em casa. Aí, de madrugada, minha mãe foi orar. Aí, o quarto fica aqui, a cozinha fica direto pro... Tinha uma mesa. Aí, eu vi uma menina em pé, com um vestido branco, cabelo louro, segurando uma cruz na mão. Aí, eu sentei na cama, eu levantei pra ir lá. A minha mãe disse, onde que você vai? Aí eu vou lá, ali na menina que tá ali na cozinha.
Aí quando eu tava sentada na cama já pra ir lá, a menina sentou no chão, se ajoelhou e sumiu. Aí no dia seguinte, um dia antes, eu tinha visto uma menina andando sobre o quarto, com uma vela na mão apontando pra minha mãe. A mesma menina, não foi? Foi. E do caixão do seu avô? Eu tava dormindo na minha avó. Aí eu acordei de madrugada, eu vi meu avô pegando um caixão, colocando um caixão branco no quarto, no chão do quarto. E eu via a Jardelle no meio do caixão. Ela dormia, eu falava, avô, eu tô com medo disso daqui, pode tirar? Ele pegou, tirou e colocou pro cemitério. Quando ele colocou e levou pro cemitério, a Jardelle apontou pra ele e disse, alguém da minha família vai morrer. Só que eu fiquei me perguntando, quem vai morrer? Aí Deus me mostrou a minha mãe. Deus me mostrou minha mãe nos sonhos. E não tem esse sonho que minha mãe contou. Quando eu fui pra minha avó, por parte de pai, ela disse que a minha tia foi lá e disse o mesmo sonho que eu teve foi o mesmo sonho que ela teve. Deve ser difícil uma criança, né, tipo, ter já isso. Só que é propósito de Deus na sua vida. Eu sei que é difícil, que você chora, fica com medo. Mas isso é só Deus mostrando pra você que você é escolhida por Ele, entendeu? Ele vai te capacitar, vai te guiar, vai estar com você. Uma situação que a minha mãe e a minha irmã são de outra congregação, né? E toda festividade lá eles ungem as pessoas. E teve que chegaram a minha mãe e a minha irmã e falaram que iriam ungir elas. Aí a gente se preparou, chamamos toda a família, compramos roupa e tudo mais. Aí tá aquilo, aí chegando no dia eu ficava pra minha mãe, o azeite vai descer, cantando pra ela, brincando, rindo, e no dia aí a Isabela virou pra ela e falou assim, Iva, o azeite não vai descer não, você não vai ser ungida não. Isabela, para com isso, você não pode fazer isso. E a gente foi pra igreja. A família toda foi, o culto rolando, tudo. Chamou uma pessoa para ser ungida e realmente não chamou a minha irmã e a minha mãe. E realmente, como a gente falou, o Senhor já tinha avisado de casa e a gente não deu bola por ser uma criança. O Senhor já tinha falado que o azeite não iria descer. Que é aquilo que o Thales estava falando, né? Sobre as pessoas às vezes não valorizar muito a criança e achar que Deus não pode usar. Deus usa a criança, sabe? Deus prepara desde o ventre. Verdade. E a Isabela é uma criança que mostra que já tem esse dom, sabe? Verdade. E fora que a expectativa nossa, ela é muito voltada naquilo que a gente quer viver e esquece que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Porque coisas que estão acontecendo hoje já aconteciam na Bíblia e a gente já sabe de qual é salteado, mas mesmo assim se espanta com aquilo que está acontecendo. E por que eu falo isso? Porque Deus já deixou todas as diretrizes que a gente tem que seguir. Se a gente não se revestir para revestir os nossos filhos, se a gente não revestir a nossa casa, se a gente não começar a tratar de coisas espirituais da maneira que ela tem que ser tratada, fica muito difícil. Porque às vezes a gente está tão perdido no nosso pensamento, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O ônibus que eu vou pegar amanhã para poder ir trabalhar, como é que eu vou fazer para poder pagar tal tipo de coisa, só que não entende que antes de todas essas coisas, primeiro a gente tem que consertar a nossa vida espiritual. Por quê? Porque tudo gira em torno disso. Se o teu espiritual estiver bem, a tua mente vai estar boa, o teu corpo vai estar bem, tua alma vai estar boa. Por mais que tu já viu uma pessoa espiritual passando na prova? Tu pode falar qualquer tipo de coisa, ela não deixa de continuar sendo para o Senhor aquilo que ela precisa ser. E acho que a nossa vida falta um pouco disso. Falta um pouco mais de oração, falta um pouco mais de jejum, falta um pouco mais de leitura da palavra, falta um pouco mais de propósito. Até porque a guerra que vai se apresentar amanhã, ela não vai deixar de se apresentar porque eu não quis buscar hoje. Se eu não quis buscar hoje, ela vai se apresentar amanhã. E se eu busquei hoje, ela vai se apresentar amanhã de qualquer forma. Satanás, quando ele vai para poder falar com Deus, e acerca daquilo que Deus vai chamar ele, e vai falar, aqui o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que desvia do mal. Então deixa que eu toque. E o Senhor não vai deixar, não vai falar, não toca. Mas pelo contrário, vai lá e toca. Só não pode tocar na vida dele, só não pode tocar
Mas, então, tipo, isso já significa que vai ter coisa que o próprio Senhor vai permitir que a luta se levante, que a guerra se levante. Só que depende muito da gente. O que a gente tem feito? Como é que a gente tem se comportado? Qual é a maneira que a gente tem agido? E ver a Isabela, né, com esse dom desde nova, já traz esse alerta para as nossas vidas. Porque Joel profetiza no capítulo de número 2, versículo de número 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E Atos capítulo de número 2, acontece o derramado do Espírito Santo, e hoje foi mais uma prova daquilo que o Senhor tinha prometido lá em Joel, e que já acontece nos dias de hoje. A gente vê uma pequena que já tem a visão do Senhor, que já tem o sonho, que Deus usa, que Deus faz. E já vai um adendo para as nossas vidas, é que a gente precisa estar posicionado no Senhor. Porque quando a guerra se levanta, é bom a gente entender de onde ela vem. É bom a gente entender para qual propósito ela tá ali, para que propósito ela vai ser gerada. E entender que a nossa vida ela é baseada nisso. A gente não pode se perder no meio do processo. Gente, agora, para encerrar o programa, eu vou fazer a pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados que vêm aqui. Vou fazer primeiro para você e depois a Isabela encerra. Beatriz, como você quer ser lembrada? Como eu quero ser lembrada? Eu quero ser lembrada como uma mulher do Senhor. Quero ser. Ah, Beatriz era a mulher do Senhor. Beatriz era. Gente. E você, Isa, como você quer ser lembrada? Quando a pessoa pensar na Isabela, falar assim, Isabela... Lembrada? É. É muito fofinha, cara. Muito linda. Que meu pai entre a igreja. Não. Como você quer ser lembrada de você? Sim, quando a Tipo assim, quando Isabela... a pessoa pensar na Isabela, tipo assim, ó, Isso. pensei na Isabela, nossa, eu penso numa menina assim, muito inteligente. Isso, você quer ser Você quer ser lembrada lembrada como? como? Ela tá emocionada. Tá. Hein? Não sei. Não sabe? Então eu, quando lembro da Isabela, eu quero lembrar como se fosse uma mulher que desde o ventre da mãe dela foi escolhida por Deus pra cumprir um chamado lindo. Eu quero lembrar disso. Sempre vou lembrar da Isabela. Você, Thales, quer lembrar da Isabela como? Eu quero lembrar dela como Dorcas, que é uma mulher onde no seu meio social todo mundo vai sentir falta. Porque com morte de Dorcas, o povo vai procurar Pedro para poder ressuscitar Dorcas. E assim eu quero que ela seja lembrada como alguém que faz diferença por onde passar. Dentro da casa, na escola, no curso, dentro da faculdade, dentro do trabalho. Que seja uma mulher onde todo mundo vai olhar e vai falar, eu preciso ter a Isabela do lado. Amém. Viu, Isabela? Vai ser lembrada só por coisas boas, hein? Viu, Isabela? Querem deixar algum recado pra alguém que tá assistindo? Deixar que vocês continuem perseverando, continuem na presença do Senhor, que é o melhor caminho. O mundo tem nada, tem aos nossos olhos, é bom, mas momentâneo. Amém, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Se inscreva no canal, deixa o joinha, né, Thales? Compartilha, comenta muito. E segunda-feira que vem tem mais às 19 horas. 19 horas. Beijo, até o próximo programa, gente. Que